A história não se apaga, recorda-se. Erguemos o nosso corpo, sargento do quadro para sempre. Serviremos a nossa pátria até o fim da nossa vida. Liberdade e união, justiça, trabalho e paz, e Angola no coração. É sem dúvida a melhor conquista da família angolana, já que após a longa noite fratricida de conflitos armados, a paz conquistada com suor e lágrimas, sacrifícios incomensuráveis, levou a que o povo que amamos e ao qual pertencemos seja o grande beneficiário. As igrejas são a reserva moral do nosso povo e o garante da concórdia, da reconciliação e da unidade nacionais. Não devemos esquecer aqueles que lutaram e deram a própria vida por esta paz que hoje nós queremos cuidar, que hoje nós queremos saborear, que hoje nós queremos fazer fonte e princípio de desenvolvimento e sã convivência. Meus irmãos e irmãs, viemos de uma longa caminhada, de uma longa luta, de muitas escaramuças e guerras. As escaramuças eram nossas, as guerras infelizmente não. Em definitivo, não. Um reconhecimento particular ao presidente José Eduardo dos Santos por ter sabido ler e interpretar corretamente o sentimento que se lia nos olhos de cada angolano, desejosos de estender um abraço fraterno de paz e perdão aos irmãos, filhos da mesma mãe, Angola. A história não se apaga, recorda-se. O 4 de abril de 2002 está na nossa memória coletiva como sendo o dia em que os angolanos disseram adeus às armas. Para trás ficavam longos anos de guerra, 30 anos e uma nação destruída. Escolas, hospitais, pontes, estradas, aeroportos, edifícios públicos e privados e, mais do que tudo, milhões de mortos entre civis e militares. Milhares de combatentes ficaram mutilados de guerra. O conflito entre irmãos atravessou todo o período da Guerra Fria que dividiu o mundo em duas zonas de influência. Washington e Moscovo alimentaram um conflito que parecia não ter fim, mesmo depois da queda do Muro de Berlim, em 1989. Foi preciso esperar mais 13 anos para que a paz se tornasse realidade. Mas, como em todas as guerras, houve uma batalha final. Com a morte de Savimbi, no dia 22 de fevereiro, os militares começavam a contar as balas. Todos sabemos hoje quanto custou ganhar a paz. Para além dos mortos, a guerra provocou milhões de deslocados. Milhares de crianças perderam os pais, milhares de famílias ficaram marcadas para o resto da vida. Mas a esperança nunca morre. Os angolanos estão a refazer as suas vidas. Estamos a dar uma lição ao mundo, estamos a caminhar juntos para reconstruir a alma humana afetada pela guerra. Estamos a reconstruir o que a guerra destruiu. A paz espiritual e social estão a ser conseguidas para o bem de todos e de cada um. É preciso esquecer o passado para alimentar este novo tempo. A paz dos bravos está a ser feita. Ainda é um projeto inacabado. Precisamos de consolidar a paz, trabalhando mais, lutando por melhores salários, construindo mais escolas, mais hospitais, mais espaços de lazer. Hoje a TV Zim vai saborear os frutos desta paz. Vamos recordar como a paz foi conseguida, quem são os protagonistas da história, o que estamos a fazer para fazer de Angola um país para todos viverem com alegria. Mas vamos começar com as primeiras marcas da paz. A história não se apaga, recorda-se. 2002, o ano de todas as decisões. Caçamba foi o palco escolhido para o primeiro encontro entre os comandantes da SFALA e das Forças Armadas angolanas. Pela UNITA estava Camorteiro, pelas Forças Armadas o general Nunda.
No dia 18 de março, uma comissão da ASFA encontrava-se nas matas de Mochico com a comissão de gestão da UNITA chefiada por Paulo Lucamba Gato. O general da UNITA destacava o sucesso do encontro. Estamos todos engajados agora no processo de ser irreversível. Muitas vezes é preciso ir devagar e seguramente do que colocar o acelerador a fundo e depois criar a... O general da UNITA dizia na altura que o processo de paz era irreversível e destacava a sua dimensão humana. Temos de ter em consideração a dimensão humana deste encontro. Quer dizer, ninguém veio para aqui com cronogramas, com mecanismos, tudo isto conta. Mas a dimensão humana, acreditem que vivemos momentos de emoção forte ao nos vermos. Vivemos momentos de emoção forte. Que, seja qual for a situação, tendes todos capacidade e abertura para entenderem este fenômeno. É tal que eu chamo a dimensão humana deste processo. No dia 19 de março, Lucamba Gato, ao lado de Alcides Sacala e Marcial da Chala, sentavam-se à mesma mesa com os generais Nunda Implacável das Forças Armadas Angolanas. O general Nunda, chefe adjunto do Estado-Maior-General da ASFA, garantia que havia condições de inserção dos mais graduados militares da UNITA nas Forças Armadas Angolanas. No Luena, Mochico, discutia-se o cessar-fogo. O memorando de entendimento complementar ao protocolo Lusaka foi assinado entre as chefias das Forças Armadas Angolanas e da ASFALA, o braço militar da UNITA. Vamos virar definitivamente esta página da nossa história, porque a convivência pacífica entre os angolanos é possível, desde que nos respeitemos e sejamos tolerantes em relação às nossas diferenças. E o exemplo que acabamos de dar seja seguido por toda a sociedade. Mostramos que é possível resolver problemas delicados que se arrastavam há anos, quando se discute abertamente, sem constrangimentos, compreendendo os interesses de cada um. Afinal, somos todos cidadãos de um mesmo país. Em nome das forças militares da UNITA e sob a orientação da Comissão de Gestão, devo proclamar, diante dos angolanos, do mundo e da história, que tudo será feito no cumprimento estreito do acordo. Ao nosso parceiro, queremos garantir a nossa cooperação franca e leal. A ONU e Troika, solicitamos compreensão e apoio para o bom desempenho nessa gigantesca tarefa da construção da paz. Do meu querido povo angolano, esperamos compreensão e haja fé que desta vez a paz é mesmo definitiva. Estava assim garantida a paz dos bravos. Rússia, Estados Unidos e Portugal representavam a troika de observadores ao processo. O embaixador russo lembrava que Angola estava a viver um tempo novo. O clima que nós presenciamos foi um clima muito bom, de entendimento, de respeito mútuo, e é por isso que estou a dizer, agora estamos esperançados que a paz veio para ficar. Em Luanda crescia a expectativa. A Assembleia Nacional aprovava a lei da amnistia. No mesmo dia, o general Gato chegava a Luanda à frente da Comissão de Gestão do Galo Negro. Primeiro venho com um sentimento de dever cumprido. Penso que em pouco menos de 30 dias passamos das dificuldades a uma esperança de uma paz definitiva e efetiva. A sua vinda hoje a Luanda acontece no mesmo dia em que a Assembleia Nacional aprovou a lei da amnistia. O que é que isso representa para a paz no país? Um passo importantíssimo, um passo significativo no sentido desejado. O que é que pensa que vai acontecer depois do dia 4 de abril? Depois do dia 4 de abril vai ser a tarefa gigantesca da implementação do processo, que agora foi negociado. Camorteiro também estava feliz e exteriorizava a sua boa disposição. Sinto-me bem, sinto-me em casa
Sem dúvida. Que mensagem que traz? Da paz. A tropa também está sensibilizada nesse sentido? Com certeza, até os comandantes começaram já a aterrar, portanto, esta tarde, a virem de várias regiões exatamente para a cerimónia central, portanto, o ato central previsto para dia 4. Armando da Cruz Neto, a mais alta patente militar à data dos acordos, estava em Luanda e fazia as honras da casa, recebendo no aeroporto a delegação da UNITA. Toda a delegação do Galo Negro que negociou a paz com a SFA estava em Luanda e manifestava satisfação. Significa que é uma página nova, aberta hoje na história do país, e nós estamos perfeitamente conscientes daquilo que é a nossa responsabilidade no sentido de fazermos com que a paz seja realmente definitiva desta vez. A família dos dirigentes da UNITA também chegavam. A mulher de Marcial da Chala estava feliz por se encontrar em Luanda e manifestava tranquilidade. Sinto bem, já estou bem recuperada, depois regressei com meu marido. Estamos bem, sinto-me bem. As feridas abertas durante longos anos estavam definitivamente a fechar-se. Uma nova vida começava para antigos guerrilheiros e dirigentes da nação, que aceitaram negociar a paz definitiva no dia 4 de abril de 2002. A história está a ser contada de novo na TV5. Nossa terra, liberdade e união, justiça, trabalho e paz, e Angola no coração. Minha terra, nossa terra, liberdade e união, justiça, trabalho e paz, e Angola no coração. Minha terra, nossa terra, liberdade e união, justiça. A história não se apaga, recorda-se. Lucamba Paulo é um dos protagonistas da história. Foi ele quem liderou a Comissão de Gestão da UNITA após a morte de Savimbi. O famoso general Gato falou da sua nova vida em Luanda. Penso que é um dever, é um orgulho e uma honra ter participado num momento histórico de viragem do nosso país, tendo dado a minha modesta contribuição para que este facto fosse hoje uma realidade. Angola vive hoje um período de paz que gostaríamos que tivesse um conteúdo do ponto de vista social, do ponto de vista económico. Calaram-se as armas, é um passo fundamental, extremamente importante. Criaram-se as condições de maior segurança e estabilidade das pessoas e dos seus bens e, sobretudo, iniciou-se o processo do aprofundamento da democracia do nosso país. E eu penso que são as bases necessárias para que possamos equacionar, se nós quisermos utilizar essa expressão, um processo de reconstrução nacional, de reconciliação nacional, que seja benéfico para todos os filhos desta Angola. Eu fui sempre apologista da necessidade de, a um dado momento, pararmos para repensarmos Angola nas suas múltiplas dimensões. Na dimensão política, na dimensão económica e social, na dimensão cultural e mesmo na dimensão das relações internacionais. Afinal, que papel é que nós queremos que Angola desempenhe na região? Que papel é que nós queremos que Angola desempenhe no nosso continente e no mundo? Portanto, era preciso parar e pensar seriamente nestas questões para não prevalecermos na lógica que eu considero uma lógica antiga e já ultrapassada, que fez história durante a época da luta de libertação nacional, que é a lógica do único e legítimo representante do povo angolano. Eu penso que esta lógica está ultrapassada, devíamos agora nos inserir numa lógica diferente, de cantarmos
os grandes consensos sobre os problemas de interesse nacional. Eu penso que devíamos ter aproveitado melhor este tempo para lançarmos estas bases de um diálogo estruturado e que criasse a cultura da convivência na diversidade, da coabitação na diversidade. Extremamente importante a recuperação das infraestruturas sociais, as infraestruturas económicas, extremamente importante, mas era preciso que se fizesse um esforço no sentido de satisfazer, no mínimo, as necessidades do homem, do ser humano como tal. A mim me parece um fator que se calhar teremos que estudar, não é? Teríamos como sociedade estudar, um fator que tenho percebido que quem chega aqui a Angola e não veja os sinais da guerra, não é? De destruição, parece que não houve uma guerra civil tão prolongada de 27 anos, não é? Dir-se-ia que nesse sentido dos espíritos pacificados, parece que é um dado descontado. Será mesmo assim? Ou será o nosso modo de ser que cala as feridas mais profundas, que as mantém mais ou menos no subterrâneo, não é? Das consciências? Esperamos que não, esperamos que talvez os longos e duríssimos anos da guerra civil tão desgastante nos tenham ensinado que definitivamente guardar rancores, ódios e voltar a insistir em assuntos tão desgastantes e tão sofredores para as pessoas, nos tenha ensinado definitivamente que isso não é caminho para a vida e provavelmente as pessoas tenham tido essa virtude de fazer a passagem por cima e encararem a vida, não é? Passarem a encarar a vida naquilo que ela tem de melhor e que pode oferecer de melhor para cada um, para cada família e para o país em geral. Então, nesse sentido, sim, nota-se que os espíritos estão pacificados, mas é verdade também que, como disse alguém, a paz não é a meta, a paz é o caminho, né? A paz é uma maneira de se viver, né? E portanto, nós conquistamos a paz que foi o calar das armas, mas a paz que constrói a vida de cada ser humano e a vida de uma sociedade, é alguma coisa a construir todos os dias. É preciso interpretar a paz numa perspectiva muito mais além daquilo que, se calhar, estamos a caracterizar. É importante dizer também que o 4 de Abril, por si só, portanto, constitui o epílogo, digamos assim, dos 27 anos de guerra. E eu penso que, portanto, são variadíssimos os atos, portanto, que podem ser eleitos para, de certo modo, caracterizar esse momento tão importante na vida do povo angolano, portanto, que só comparado ao 11 de novembro de 1975. A começar, em primeira instância, pela própria paz em si, portanto, a conquista dessa paz. Também diria, em segundo lugar, se assim se pode denominar, pelo facto dos angolanos terem conquistado essa mesma paz sem anuência ou interferência direta de atores estrangeiros. E também, portanto, e aquilo que já foi aqui, de certo modo, referenciado, não é? Portanto, o alavancar das infraestruturas e, enfim, de todo o sistema econômico, social e bem-estar da população. E, se calhar, um dado também que é importante aqui referenciar é a coesão que essa paz trouxe nos órgãos de defesa, segurança e ordem interna. Portanto, é preciso que não esqueçamos de que os elementos, portanto, que outrora, portanto, se consideravam nos extremos opostos, hoje comungam, digamos assim, é preciso sublinhar, não dos mesmos ideias, é de um princípio que é a defesa da soberania. Portanto, isso era só para fazer como uma nota introdutória. Bom, por que a paz tardou a chegar? Isso é uma pergunta que tem que ser analisada numa perspectiva, tal como disse,
da própria geopolítica. Repare que eu aqui afirmaria o seguinte: isso tem a ver com a detente. A detente é o conceito que foi utilizado, portanto, durante a Guerra Fria, de que, portanto, façamos a guerra, mas longe das nossas fronteiras, longe das nossas fronteiras. É óbvio que, e tal como foi muitas das vezes caracterizado, não é, que o conflito angolano nessa altura já era considerado de difícil enquadramento, portanto, na tipologia daquilo que os estudiosos denominavam como sendo o conflito, portanto, numa perspectiva sociológica. Bom, há que referenciar o seguinte: há que referenciar que os ventos, portanto, da mudança que sopraram-se assim, provenientes da Europa, fundamentalmente em 89, depois do desmoronamento e desintegração, se for a expressão do eixo, portanto, do bloco socialista, é óbvio que tiveram, de certo modo, uma ressonância, não é, em todo o universo, fundamentalmente naqueles países em que, de certo modo, tinham adotado o marxismo-leninismo como opção de desenvolvimento. Mas, claro, que no caso concreto de Angola, é preciso ver que razões endógenas, não é? Razões endógenas, razões internas, e de certo modo inviabilizaram a concretização desse pressuposto que é a paz. Para dizer que eu sou fruto de uma guerra e fruto de uma paz. De uma guerra por quê? Porque a minha formação básica foi feita toda em tempos muito difíceis. Suportei e vi sangue a verter em todos os sítios, mas também agora consigo perceber que o sangue vertido transformou-se em asas de pombas, não é? Consigo perceber que os angolanos têm uma característica muito especial, que é a característica do saber perdoar. Não relevam as questões da amargura e passam rapidamente por que é negativo e vão para a frente. O dia que hoje celebramos, que é o dia sagrado, é um dia que veio apenas para confirmar aquilo que os angolanos já são de natureza. O angolano, por natureza, é um homem de paz. Tudo que nos foi injetado, quer por via de envenenamento político, se podemos assim dizer, foram questões de natureza económica que não eram transparentes, né? Eram buscas de pessoas, de terceiros, que tinham interesses, muitos deles inconfessos, que usaram a nós como angolanos e nós nos guerreámos entre nós. Mas tomamos conhecimento e consciência clara e muito rapidamente revertemos o quadro. E estamos aqui hoje a saborear os frutos de paz. Concretamente, para dizer os produtos efetivos que sentimos, é que esse elemento de paz traz-nos uma oportunidade de consolidarmos o Estado democrático de direito que Angola se apregua testemunhar e viver. Como se não bastasse, Angola dá a cada angolano uma oportunidade de poder sonhar e realizar o sonho. Eu, algum dia sonhei em ser formado e hoje realizo o sonho. E como eu, há tantos angolanos que passaram as mesmas vicissitudes e hoje também, por acaso, contribuem para o país com um pedaço da sua sabedoria e com um pedaço da sua experiência. Tudo isto porque, ao lado dos militares, com consciência nacional, de consolidar a paz, ao lado dos políticos, com consciência de servir o povo, se entendermos aqui política como a arte de servir e não de servir-se, né? E ao lado do próprio povo, com a consciência de respeitar os ditames dos líderes do país, acatá-los e fazê-los respeitar e respeitá-los também, vemos que o país cresce. A história está a ser contada de novo na TV Zinc. Nossa terra, liberdade e união, justiça, trabalho e paz, e Angola no coração. Minha terra, nossa terra, liberdade e união, justiça, trabalho e paz, e Angola no coração. Minha terra, nossa terra, liberdade.